Imagine a seguinte cena, que provavelmente acontece na sua casa todos os dias. Você senta no sofá depois de um dia exaustivo de trabalho. Se você tem um gato macho, ele provavelmente vai se jogar em cima de você, babar na sua camisa, miar pedindo sachê e dormir de barriga para cima, ocupando todo o espaço. Agora, se você tem uma gata fêmea, ela provavelmente está sentada no alto da estante, te observando com um olhar de puro julgamento, avaliando se você é digno de receber um leve toque da pata dela hoje. Vocês já repararam nisso? Será que o seu gato faz isso de propósito só para te irritar? Ou será que ele simplesmente veio com defeito de fábrica? A verdade é que gatas fêmeas não são como os machos, e hoje eu vou revelar 9 coisas que você absolutamente precisa saber sobre essa diferença. Mas antes da gente começar, já desce aqui nos comentários e me conta. Qual é o nome do seu pequeno terrorista peludo, e ele é macho ou fêmea? Vamos ver quem domina mais os lares por aqui. Para entender o que se passa na cabeça desses pequenos tiranos peludos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para a natureza dos felinos. Os gatos, na sua essência selvagem, são caçadores implacáveis, predadores de topo em miniatura e, acima de tudo, animais solitários. Ao contrário dos cachorros, que andam em matilhas e precisam de um líder, o gato é o seu próprio chefe. Eles dormem 16 horas por dia para economizar energia e usam o resto do tempo para caçar, comer e julgar as nossas escolhas de vida. Mas quando a gente traz a questão do gênero para a mesa, a evolução fez com que machos e fêmeas desenvolvessem papéis bem diferentes na natureza para garantir a sobrevivência da espécie. E adivinha? Mesmo depois de milhares de anos dormindo em camas king size e comendo patê gourmet de salmão, esses instintos primitivos ainda estão lá, escondidos debaixo de tanto pelo e fofura. É exatamente essa herança selvagem que explica por que a sua gata ignora o brinquedo caro e por que o seu gato macho age como um eterno adolescente bobão. Você já reparou que os gatos machos geralmente são uns bebezões gigantes e carentes, enquanto as fêmeas agem como verdadeiras rainhas egípcias reencarnadas? Pois é, a primeira grande diferença que você precisa saber é sobre a demonstração de afeto. Existe um mito gigante no mundo dos gateiros de que as gatas fêmeas são mais frias, mal-humoradas ou distantes. Mas a verdade científica é que elas apenas têm limites pessoais muito bem estabelecidos. Um gato macho muitas vezes vai se jogar em cima do seu teclado enquanto você trabalha, derrubar o seu café, babar na sua mão e exigir carinho na barriga até não poder mais. Ele não tem a menor noção do que é espaço pessoal e acha que o seu corpo é uma extensão da cama dele. Já a fêmea é uma aristocrata. Ela vai sentar no braço do sofá, a exatos 30 centímetros de distância de você. Ela está lá para te fazer companhia, mas a mensagem é clara. Eu te amo, humano, mas não amasse o meu pelo. Ainda sobre essa questão do afeto, é crucial entender que se você tentar forçar a barra com uma gata fêmea, o resultado pode ser doloroso. Se você tentar agarrá-la como uma pelúcia e apertar contra a sua vontade, vai levar um belo de um tapa rápido, muitas vezes sem garras, só para você aprender o seu lugar na hierarquia da casa. E não pense que isso significa que ela não gosta de você. Para uma gata fêmea, estar no mesmo ambiente que o seu humano favorito, piscando os olhos lentamente para você, já é uma demonstração de amor profundo e verdadeiro. Elas gostam de ter o controle absoluto da situação. Quando ela quiser carinho, ela vai até você, dá aquela cabeçadinha carinhosa no seu queixo, ronrona alto por exatos 2 minutos e volta para a almofada dela. É um amor refinado, muito diferente do amor chiclete e desajeitado dos machos. Você só precisa aprender a linguagem do amor dela. A segunda grande diferença que enlouquece qualquer pai ou mãe de pet é a bendita demarcação de território. Ah, o território. Na natureza, o gato macho é o dono do pedaço. Ele precisa patrulhar uma área enorme
e avisar os outros machos que ali já tem dono. E como ele faz isso? Exatamente, com aquele esguicho de xixi com um cheiro que parece ter vindo das profundezas do submundo. É o terror de qualquer sofá novo. O macho tem esse instinto fortíssimo de marcar tudo o que ele considera dele, inclusive você. Se ele esfrega o bumbum nos móveis, nas cortinas e nas suas pernas, ele está deixando um recado claro para a vizinhança. Isso aqui é minha propriedade. É por isso que os machos não castrados são especialistas em arruinar tapetes caros. Eles não fazem isso de birra porque você chegou tarde. Eles fazem porque a biologia está gritando no ouvido deles para proteger o reino. Mas calma lá. Não vá achando que as fêmeas são santas e não marcam território. A grande diferença é o estilo. As fêmeas são muito mais discretas e limpinhas na hora de dizer, isso é meu. Em vez de usar xixi para demarcar a casa toda, elas preferem usar o poder dos feromônios faciais e das garras. Sabe quando a sua gata se esfrega inteira na quina da parede, na beirada do notebook ou no seu rosto? Ela está esfregando glândulas que liberam um cheirinho que só os gatos sentem. É como se ela estivesse colando um post-it invisível na sua testa escrito: propriedade da rainha Fluffy, não toque. Além disso, elas adoram afiar as unhas em lugares estratégicos, como o braço da sua poltrona favorita. O arranhão não é só para afiar a garra, é uma marcação visual e olfativa. Ela está avisando ao mundo que aquela sala de estar já tem uma governante. E aqui entra um ponto crucial: a castração. Muitos gateiros acham que castrar o gato vai desligar esse instinto como um passe de mágica. Embora a castração resolva 90% dos problemas de xixi fora da caixa de areia nos machos, o instinto territorial nunca some completamente. Você ainda vai ver o seu gato macho tremendo o rabo perto de uma parede, fingindo que está fazendo xixi, num movimento que a gente chama de marcação fantasma. É hilário, ele faz a pose, treme, mas não sai nada. Já nas fêmeas castradas, a necessidade de arranhar e se esfregar continua a mesma. Por isso, não adianta brigar com a sua gata por arranhar o sofá. A solução é colocar um arranhador bem maior e mais legal exatamente na frente de onde ela gosta de arranhar. Lembre-se, nós não treinamos gatos, nós apenas redirecionamos a energia deles e torcemos para que eles aprovem a nossa ideia. Vamos para a terceira diferença vital: a comunicação vocal. Quem fala mais, o macho ou a fêmea? Se você pensou na fêmea, acertou em cheio, mas com ressalvas. As fêmeas, especialmente as que já tiveram filhotes ou que têm um instinto materno forte, tendem a ter um vocabulário felino muito mais rico. Elas não apenas miam, elas trilam, fazem aqueles barulhinhos de pombo, o famoso prrrt, suspiram e até dão pequenas broncas verbais em você. Elas usam a voz para tentar educar você, assim como fariam com um filhote que está fazendo besteira. Se você demora para colocar a comida, ela não vai só gritar. Ela vai te dar um verdadeiro sermão cheio de altos e baixos na entonação. É como se ela estivesse dizendo: humano irresponsável, eu quase desmaiei de fome nesses 10 minutos de atraso, que vergonha. Por outro lado, o gato macho tem uma abordagem muito mais direta e, digamos, menos sofisticada quando se trata de usar a voz. O macho não quer debater a relação com você. Ele só quer resultados imediatos. Ele tem basicamente 3 tipos de miados. O miado de estou com fome, me dê o sachê agora. O miado de abra essa porta porque eu quero olhar pro nada por meia hora. E o famoso canto da meia-noite, que parece um uivo assustador. O macho não faz muitos barulhinhos fofos de conversação. Se ele quer chamar a sua atenção, ele vai sentar do seu lado e soltar um miado longo e estridente que fura os seus tímpanos até você ceder. Eles são os mestres do escândalo às 3 da manhã. Enquanto a fêmea tenta te manipular psicologicamente com sons fofinhos, o macho simplesmente vence pelo cansaço auditivo. Isso nos leva à nossa quarta diferença, e essa é divertidíssima.
A forma como eles brincam e caçam. Sabe os famosos noites de tig-dick, aquela hora que o seu gato incorpora um cavalo de corrida e sai derrapando pelos tapetes da casa de madrugada? Todos os gatos fazem isso para liberar energia acumulada. Afinal, eles dormiram o dia inteiro. Mas os machos têm uma característica peculiar. Mentalmente, eles demoram muito mais para amadurecer. Um gato macho de 5 anos de idade ainda age, muitas vezes, como um filhotão desajeitado. Se você ligar um laser vermelho, o macho vai correr atrás daquela luzinha até ficar ofegante, batendo de cara nas paredes e derrubando os vasos da sua mãe. Eles brincam de forma bruta, usando mais a força física do que o cérebro. Para eles, a brincadeira é uma prova de atletismo desordenado e pura bagunça. A fêmea, em contrapartida, é uma caçadora de elite. Ela não brinca, ela treina para o abate. Quando você brinca de varinha com uma gata fêmea, repare na linguagem corporal dela. Ela não sai correndo que nem uma louca no primeiro segundo. Ela se abaixa, esconde as patas, dilata as pupilas até os olhos ficarem totalmente pretos e faz aquela famosa tremidinha no bumbum para calcular a física perfeita do salto. Ela é uma ninja calculista. Se ela percebe que a presa, o brinquedo, está fácil demais, ela perde o interesse na hora. Ela quer o desafio mental da emboscada. É por isso que, muitas vezes, é a fêmea quem consegue capturar aquela mosca irritante no teto, enquanto o macho fica no chão apenas miando para o inseto com preguiça de pular. As fêmeas são as verdadeiras estrategistas da casa. E falando em brinquedos, temos que tocar no assunto mais frustrante para nós, pobres servos humanos: o momento das compras no pet shop. Você gasta R$ 100 num brinquedo interativo incrível, cheio de luzes e penas. O que o macho faz? Ele vai lá, brinca por 5 minutos com tanta força que arranca a pena, quebra o brinquedo e vai dormir satisfeito com a sua destruição. E o que a fêmea faz? Ela ignora solenemente o brinquedo caro, entra na caixa de papelão em que ele veio e fica lá dentro te encarando. As fêmeas amam espaços confinados e seguros, pois na natureza é ali que elas protegeriam seus filhotes. A caixa de papelão não é apenas um brinquedo para elas, é um castelo, um bunker de segurança de onde ela pode planejar a dominação mundial em total conforto. Portanto, poupe seu dinheiro. Dê a caixa para a fêmea e uma bolinha de papel amassado para o macho. Nossa quinta diferença crucial é sobre a necessidade de explorar e fugir de casa. O desejo de dar uma voltinha. Gatos machos têm um instinto de patrulha absurdamente grande. Se um macho, especialmente se não for castrado, sentir o cheiro de uma fêmea ou de outro gato na rua de baixo, ele vai fazer de tudo para escapar. Eles são mestres da fuga. Vão tentar abrir janelas, chorar na porta da frente e tentar passar por entre as suas pernas quando você chega do supermercado. Na cabeça dele, ele precisa ir lá fora, expandir o império dele e lutar com os gatos da vizinhança. O problema é que esse instinto aventureiro faz com que os machos se metam em muitas brigas, voltem machucados ou até peguem doenças. É por isso que ter telas nas janelas é a regra de ouro número 1 da posse responsável, principalmente com os meninos aventureiros. A gata fêmea também tem curiosidade, claro, mas a relação dela com o espaço externo é bem diferente. Em vez de querer expandir o território infinitamente, a fêmea foca em consolidar o território que ela já tem. A sua casa é o domínio dela. Ela adora patrulhar as janelas, mas na maioria das vezes é só para fofocar sobre os passarinhos e garantir que nenhum outro gato entre no quintal dela. Se você deixar a porta aberta, uma fêmea tem mais chances de dar 2 passos para fora, olhar para a rua com desprezo, perceber que lá não tem ar-condicionado nem sachê no pratinho e voltar correndo para o sofá. A zona de conforto delas é muito menor e mais concentrada. Elas são as guardiãs do lar, enquanto os machos acham que são os donos da cidade inteira. Isso nos leva perfeitamente para a sexta diferença: a tolerância a outros animais. E aqui o circo pega fogo.
Vamos supor que você decida trazer um novo gatinho filhote para casa. A reação inicial de qualquer gato será de estresse, mas a adaptação varia muito. O macho adulto, na maioria das vezes, vai fazer um drama nos primeiros dias. Vai rosnar, dar umas patadas no ar, fazer cara de ofendido. Mas logo, o cérebro de bebezão gigante dele assume o controle. Em poucas semanas, ele percebe que aquele filhote é um excelente companheiro para as corridas de madrugada. O macho logo começa a brincar de lutinha, dá banho no filhote e aceita o novo membro da família como seu irmão caçula de bagunça. Eles tendem a ser muito mais pacíficos a longo prazo com recém-chegados. Agora, tente introduzir um novo gato na casa onde reina uma fêmea adulta. Prepare a pipoca, porque a novela mexicana vai começar. As gatas fêmeas são extremamente territoriais com o seu espaço e o seu humano. Quando um invasor chega, ela não vê um amiguinho para brincar. Ela vê uma ameaça direta aos recursos dela: comida, cama e os seus carinhos. Uma fêmea pode passar semanas, ou até meses, bufando, rosnando e fuzilando o novato com os olhos. Ela vai fazer greve de fome, vai te dar as costas e te aplicar o tratamento do silêncio para mostrar o quanto está decepcionada com a sua traição. A adaptação com uma fêmea exige o triplo de paciência. Você precisa introduzir os cheiros devagar, separar os potes de ração e implorar pelo perdão dela diariamente. Quando ela finalmente aceitar o novo gato, será na base da tolerância e raramente será um amor de irmãos. Sétima diferença, e essa é pesada: a influência dos hormônios e o famoso ciclo do cio. Se você nunca viu uma gata fêmea, não castrada no cio, agradeça aos céus. É uma experiência intensa. A gata muda de personalidade completamente. Ela fica se esfregando pelo chão de barriga para baixo, levanta o quadril e começa a emitir um miado longo, sofrido e altíssimo que soa como um bebê chorando no meio da noite. E o pior: não adianta dar carinho, não adianta dar comida, ela está à mercê total da biologia. Esse período é estressante não apenas para você, que não vai conseguir dormir, mas principalmente para a própria gata. O corpo dela está passando por um pico hormonal exaustivo. É um sofrimento desnecessário para um animal de estimação, o que reforça o quão vital é a castração precoce para a saúde física e mental das nossas rainhas. Mas se a fêmea no cio faz um escândalo em casa, o macho inteiro, não castrado, reage de uma forma ainda mais destrutiva. Um gato macho consegue sentir o cheiro de uma fêmea no cio a quilômetros de distância. E quando ele sente, o cérebro dele desliga. Ele para de comer, fica agitado andando de um lado para o outro, começa a marcar a casa inteira com urina forte, e se ele estiver dentro de casa, vai tentar destruir portas e telas de proteção para sair. Ele canta canções de amor tristes e desafinadas na janela a noite toda. O instinto de reprodução do macho é tão violento que o coloca em perigo iminente. Ele não tem ciclo menstrual ou épocas específicas. Se tiver uma fêmea disponível, ele está pronto o ano todo. Novamente, a castração é o único alívio para que ele possa voltar a ser o seu gatinho fofo e preguiçoso. Vamos para a oitava diferença: o porte físico e a rotina de beleza. Visualmente, machos e fêmeas têm estruturas muito distintas, especialmente se o macho crescer antes de ser castrado. Os machos desenvolvem uma musculatura muito mais pesada, cabeças maiores e, o mais fofo de tudo, aquelas bochechas gigantes e gordinhas, chamadas de escudos faciais, que servem para protegê-los de mordidas em brigas de rua. Eles parecem pequenos leões atarracados. Já as fêmeas têm uma estrutura óssea mais fina, são mais esguias, ágeis e têm traços faciais mais delicados. Elas se movem pela casa como verdadeiras supermodelos, desfilando numa passarela, pisando macio para não derrubar nada, enquanto o macho anda pesadamente, derrubando o seu controle remoto da mesa só porque ele estava no caminho. E quando o assunto é o banho de língua, a diferença também é cômica.
As fêmeas costumam ser extremamente meticulosas com a própria higiene. Elas gastam horas do dia penteando cada milímetro do pelo, garantindo que não haja um único fio fora do lugar. Se você faz carinho numa fêmea, a primeira coisa que ela faz quando você tira a mão é lamber o local, como quem diz: "Eca, babas humanas, preciso me limpar." Já os machos, bem, alguns machos são como aqueles adolescentes folgados que esquecem de lavar atrás da orelha. Eles tomam banho, claro, mas às vezes fazem um serviço meio preguiçoso. Não é incomum um gato macho terminar de comer patê e ficar com o queixo sujo de molho por horas, até que você, o humano escravo, vá lá limpar com um paninho úmido. Eles confiam que a equipe de manutenção, você, fará o resto do trabalho. Por fim, a nona e última diferença: a lealdade e a escolha do humano favorito. O gato macho, em geral, é um político em época de campanha. Ele é um borboleta social. Ele ama quem está com a comida. Se o carteiro chegar com um sachê, o macho vai ronronar para o carteiro e esquecer que você existe. Ele gosta da família toda, senta no colo do seu pai, deita na cama do seu irmão e recebe bem até as visitas que não gostam de gatos. Ele é fácil de agradar. Para o gato macho, o importante é ter alguém para coçar a barriga dele, não importa quem seja a mão que está fazendo o serviço. Isso faz deles animais de estimação maravilhosos para lares muito grandes e movimentados, pois eles se adaptam facilmente a várias pessoas diferentes, com um bom humor inabalável. A gata fêmea, por sua vez, é seletiva, intensa e monogâmica nas suas amizades. Ela costuma eleger um único humano na casa para ser o seu protegido. Se você for o humano escolhido pela gata fêmea, sinta-se honrado, pois você ganhou na loteria felina. Ela vai te seguir até o banheiro e ficar te julgando da pia. Vai dormir no seu travesseiro respirando no seu rosto e vai correr para a porta só quando você chegar. Para o resto da família, ela vai oferecer, no máximo, uma tolerância educada. Se a visita tentar pegar a sua gata, vai levar um fora monumental. A lealdade de uma fêmea é profunda e exclusiva. Ela é a sua guardiã espiritual em forma de pelo. E aí, entendendo todas essas diferenças geniais, fica muito mais fácil respeitar e amar cada pequeno defeito e qualidade desses tiranos maravilhosos que comandam as nossas vidas. Agora você já sabe exatamente o que se passa nessa cabecinha peluda e calculista. Ficou claro que os machos e fêmeas têm abordagens completamente diferentes para a vida, desde a forma de pedir carinho até o modo de planejar a dominação do seu sofá. Mas vamos ser sinceros, independentemente de ser um macho bagunceiro que destrói suas plantas ou uma fêmea aristocrata que te julga do alto da geladeira, nós somos completamente apaixonados e obcecados por eles. Afinal, ser o humano de estimação de um gato é o melhor trabalho do mundo. Se você se identificou com as situações desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like poderoso e se inscrever no canal para não perder nossos próximos guias de sobrevivência felina. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando das loucuras do gato dele. E para encerrar, eu quero saber: o seu gato tem algum comportamento bizarro que eu não citei aqui? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos. Um abraço e até o próximo vídeo.